Um exercício, 8 segundos, para você ter mais potência, diminuir o seu impacto, melhorar sua velocidade e bater seu recorde em uma prova. Se você assistiu o vídeo passado sobre tempo de contato com o solo, esse vídeo aqui é uma continuação direta daquele vídeo. Caso não tenha assistido, não se preocupe, assista esse aqui inteiro, depois você clica aqui na descrição e assiste o primeiro vídeo. Até porque vou revisar alguns pontos que a gente abordou lá. Hoje eu vou mostrar o treino mais negligenciado pelos corredores, talvez até porque esse conceito surgiu mais recentemente e também está em língua inglesa, não tem nenhum livro hoje traduzido que se trata desse assunto. Mas obviamente esse pequeno treino de alguns segundos na semana vão mudar para sempre a sua corrida. E lembrando, sem precisar acrescentar mais rodagem de quilômetros na sua semana, sem precisar de um dia novo de treino. Basta você acrescentar tiros curtos na rampa, que eu vou te explicar exatamente como funciona já já. Se você aprendeu alguma coisa nesse vídeo, deixa seu like, compartilhe com seus amigos e muito obrigado pela audiência no outro vídeo. Eu me chamo Michael Ravaneda, sou engenheiro, analista financeiro e sou ultramaratonista. E aqui nos Atletas da Geral a gente compartilha várias dicas para você melhorar a sua corrida. Beleza, vamos começar com a definição. O que são tiros curtos na rampa? São tiros explosivos de 6 a 10 segundos, é aconselhado que você faça 8 segundos, em uma rampa inclinada na sua velocidade máxima. E você só volta a fazer esse tiro novamente quando estiver 100% recuperado. Significa que você pode rodar 500 metros muito leve ou 1 km muito leve antes de dar esse próximo tiro na rampa. Ou mesmo 3, 4 minutos parado antes de dar esse próximo tiro na rampa. Segundo os estudos de Owen Anderson do livro Ride Science, esse tipo de treino ativa seu sistema neuromuscular e aumenta sua potência. Vale lembrar que um colega fez uma pergunta muito importante lá nos comentários do outro vídeo, falando: Michael, no outro vídeo você falou de tempo de contato com o solo. Menos tempo de contato com o solo, então eu ganho tempo na minha prova, ganho tempo no meu treino. Isso mesmo, lá no exemplo que eu dei no primeiro vídeo, você economizando 10% do teu tempo de contato, você ganha mais de 1 minuto em uma prova de 5 km. E ele perguntou então: Michael, se eu aumento minha velocidade, meu tempo de contato obrigatoriamente já não diminui? A resposta é sim, só que o estudo do Owen Anderson ele vai um pouco mais além. Ele diz que você, por exemplo, com Pace 6, pode ter um tempo de contato com o solo menor do que alguém que tem um Pace 5. Ou seja, você aproveita melhor a energia que seria dissipada no solo para você fazer um rebound, você fazer então essa propulsão de volta e usar justamente esse impacto que você teve para te levar mais longe. Então não significa somente que o tempo de contato com o solo depende do seu pace, ele depende também da sua resposta neuromuscular, da sua potência, independente do pace que você corra. Você pode então melhorar o seu tempo de contato com o solo para um pace mais lento até para um pace mais rápido. Sem contar que tiros curtos em rampa é um método eficiente de você treinar musculação fazendo justamente o movimento da corrida. Afinal, durante tiros em rampa você vai usar mais o tipo de fibra 2. E aqui que eu começo falando as vantagens de você fazer esse treino. Começamos então com a parte número 1. Que é o ganho de potência e explosão muscular. Na rampa você vai usar mais as fibras do tipo 2, que são justamente as fibras utilizadas para potência e troca de direção, te dando muito mais força na corrida. O benefício número 2 é o que a gente está falando diretamente nesse vídeo, é reduzir o tempo de contato com o solo. Como o seu próximo passo vai estar sempre um pouco mais elevado que a perna de trás em uma rampa, isso vai te obrigar a ter uma propulsão maior e ficar com menos tempo de pé com o chão. Você então vai conseguir correr mais rápido intencionalmente, você vai dar uma explosão nos tiros na rampa. O ponto número 3 é a força funcional na corrida. Você vai usar mais glúteos e panturrilhas. Você vai usar cerca de 20 a 30% mais fibras musculares dessas regiões, te dando mais potência. Ou seja, é um tipo de treino que também imita a corrida do dia a dia. Vai durar só 8 segundos esse tiro que você vai dar, mas ao mesmo tempo você está fazendo uma musculação quando você faz esse movimento. O ponto número 4 benéfico é você evitar lesões. Você dando tiro em rampas, você diminui muito o impacto do seu corpo comparado a você correr na horizontal, porque o seu próximo passo sempre vai estar alguns centímetros mais alto do que você estava no passo anterior. Então isso vai diminuir o impacto que você vai ter. Isso vai diminuir o estresse nas suas articulações e nos músculos também comparado a um tiro no reto, no horizontal. Um quinto ponto de vantagem é o aumento da velocidade máxima. A velocidade máxima que você pode atingir
é sim uma variável muito importante, inclusive para prever seus tempos de prova se você é um atleta avançado. Inclusive, existem estudos que mostram que a velocidade máxima que um atleta pode atingir é mais usado hoje em dia, ela tem mais previsibilidade para prever um tempo de prova do que o VO2. Enquanto o VO2 mostra um limite fisiológico de você usar oxigênio para transformar em corrida, a velocidade máxima mostra a margem que você tem de evolução justamente correndo certas velocidades durante certo tempo. Bom, e como praticar esses tiros na rampa? Vamos para a parte prática agora. Primeiro que uma vez por semana já é o suficiente. E se você é iniciante nível intermediário na corrida, de 4 a 5 tiros na semana então é o suficiente. Vale lembrar que a regra que eu falei para vocês é que são tiros totalmente que você deve começar a fazer o próximo tiro totalmente recuperado. Então significa que você vai fazer esse treino, por exemplo, num dia de rodagem leve, onde você vai rodar 500 metros ou 1 quilômetro, então dá esse tiro em uma rampa. Ou mesmo no final do treino de rodagem, você vai fazer esses tiros na rampa, mas vai esperar 3 a 4 minutos para o próximo tiro. E é aí que muita gente erra, mas lá no final do vídeo eu vou te explicar quais erros você deve evitar. O local ideal é uma rampa com inclinação de 6 a 10 graus. Eu sei que para alguns de vocês seja difícil imaginar qual é esse nível de inclinação. Vou dar vários exemplos aqui já para vocês. E eu sei que você deve estar se perguntando por que é de 8 segundos, Michael? Por que no livro ele recomenda aí de 7 a 10 segundos e somente para atletas muito avançados 12 segundos seria o limite? Porque quando a gente vai correr, a gente usa um sistema de energia diferente. A gente está correndo mais devagar, a gente usa mais gordura como fonte de energia e um pouco menos de carboidrato. Conforme a gente acelera, a gente vai usando mais carboidrato do que gordura. Já fiz um vídeo sobre isso, vamos deixar aqui na descrição e no card aqui em cima também. Acontece que quando você faz movimentos muito explosivos, que duram em torno de 8 segundos, a gente está usando um terceiro sistema de energia, que é o de ATP. Esse sistema funciona lá na célula no nível de explosão. Esse é basicamente o mesmo tipo de energia que a gente usa quando faz musculação. Geralmente as séries são mais curtas e duram menos tempo. E é exatamente esse princípio que a gente vai usar aqui na corrida. Por isso, não tem vantagem nenhuma você fazer um tiro de 13, 14, 15 segundos. Você não vai estar usando esse sistema de energia. Você vai estar usando outra coisa. Você pode melhorar, por exemplo, a sua capacidade de correr melhor nas subidas, mas você não vai estar melhorando o seu sistema neuromuscular, como o seu corpo usa melhor essa explosão de ATP. E também, se você fizer tiros de muitos segundos, você não vai conseguir imprimir uma velocidade máxima. E o interessante nesse treino é que você faça a sua velocidade máxima nesses tiros curtos na rampa. E agora eu vou mostrar para vocês então como reconhecer uma boa subida, qual é a distância normalmente que a gente corre numa subida. Eu vou dar exemplo com o meu treino que eu fiz, o último treino que eu fiz de rodagem com tiros curtos na rampa. Então vamos lá? Vamos compartilhar aqui com vocês. Primeiro, antes de tudo, eu gostaria de dar um exemplo. A gente está calculando, mostrando aqui inclinação de rampa é medida em graus. E talvez você não tenha noção se 6 graus é muito inclinado, 12 graus é muito inclinado. Talvez se você já correu na esteira, você já percebeu ali o nível de dificuldade subindo, né? Essa sua esteira consegue ter esse nível de inclinação. Veja esse triângulo aqui, né? A gente não vai voltar para a aula de matemática aqui não, mas eu gostaria de mostrar isso aqui para vocês porque é bem didático. Inclusive, vou dar várias dicas para vocês verem o que é uma rampa ideal para esse tipo de treino. Para a gente descobrir o ângulo de uma rampa, tá vendo esse ângulo amarelo ali dentro do triângulo? A gente precisa da altura total, né, dessa rampa e precisa do comprimento dessa rampa. Então a gente precisa de altura e do tamanho da rampa. E veja só essa notícia falando justamente da São Silvestre. Ó. A subida da Brigadeiro na São Silvestre, um dos trechos mais desafiadores da prova, tem uma inclinação de média de 4 graus, né? 4% eles colocam ali. Então eles colocam ali em porcentagem, né? Simplesmente fazendo a divisão justamente dessa parte mais alta, da altura dessa rampa, pelo comprimento dela. A distância dessa subida é de aproximadamente 2 km, com um ganho de elevação de 76 metros. Então, se eu dividir a altura, porque eles falaram que são 76 metros de vertical, de altura, e eu sei que eu preciso percorrer 2.000 metros, 2 km de comprimento, para conseguir vencer esses 76 metros de altura. Se eu dividir 76 por 2.000, eu acho 3,8, que ali na reportagem eles arredondaram para 4. Portanto, para eu saber qual é a inclinação da minha rampa, eu preciso sempre saber a altura total que eu vou percorrer e a distância dessa rampa. Bom, o que eu fiz? Eu, quando vou nessa subida, que eu costumo praticar esse treino, eu não sei exatamente qual é a porcentagem ideal ali, a inclinação que ela tem. Então, primeiro eu fiz o treino e depois eu resolvi, por curiosidade, medir aqui com vocês. E depois eu vou dar dicas para que você não precise fazer esse cálculo aqui não. Basta você simplesmente olhar uma subida e você já vai reconhecer se ela é útil para você. Mas o que eu fiz? Eu vi que nesse dia de treino, que eu fiz tiros na rampa, eu fiz 5 tiros. E deu uma subida total, de acordo com o Garmin, de 22 metros.
Então, se eu fiz 5 vezes aquela subida e deu 22 metros de subida, eu dividi 22 por 5. Afinal, eu fiz 5 vezes, né, esse tiro na rampa. Então, deu um total de 4,4 metros. Cada tiro desse que eu dei, na vertical, deu 4,4 metros de altura. Se eu pudesse medir só a altura que eu subi. Falta ainda a distância que eu percorri nessa rampa. Bom, olhando as informações do meu Garmin, você vai ver aqui, tá vendo? Eu corri... nesse dia de treino, o que eu fiz? Eu fiquei rodando leve, em torno ali de 1 km, e aí eu dava esse tiro na rampa. Aí eu voltava, ficava fazendo rodagem leve, dava esse tiro na rampa. O meu melhor tiro teve um pace de 2,21. Como eu falei, é sua velocidade máxima que você consegue. Mas alguns tiros saíram um pouco pior, na casa dos 2,40, dos 2,50. Então vou usar a média que meu pace na rampa, quando eu estava correndo, foi de 2,50. Então o que eu vou fazer aqui agora? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Se o meu pace foi de 2,50, isso dá 170 segundos, como vocês estão vendo na minha tela. Só que eu preciso converter então esse pace de 2 minutos e 50 para metro por segundo, para a gente poder descobrir qual é a distância que eu percorri. Se eu dividir sempre 1.000 metros pelo tempo que eu demorei aqui no meu pace, que é 170 segundos, né, que é o pace de 2,50, dá 170 segundos, eu chego na velocidade de 5,88 metros por segundo. Significa que a cada segundo que passa, eu percorria 5,88 metros. Se o tiro na rampa dura 8 segundos, né, e a cada segundo eu estou percorrendo 5,88 metros, é só fazer 8 vezes os 5,88 e eu chego em 47 metros. Não precisa memorizar nada disso, não precisa fazer nenhuma conta dessa. Eu só quero dizer para você que se você tem um nível intermediário de corrida, você provavelmente vai percorrer entre 40 e 60 metros na sua rampa. Então você vai precisar de uma rampa de 40 a 60 metros ali de comprimento para que você possa realizar esse treino. Tudo isso só foi para explicar o porquê você precisa de uma rampa de 40 a 60 metros. Porque um corredor médio como eu consegue percorrer 47 metros. Então você precisa aí de uma rampa dessa distância. Portanto, para minha rampa onde eu faço o treino, eu descobri que a altura dela é 4,4, eu descobri que eu percorro mais ou menos 47 metros nessa rampa, dividindo 4,4 por 47, a gente chega ali na calculadora, vocês vão achar 0,09, que transformado ali em graus, em porcentagem, dá os 9 graus que vocês estão vendo aqui. Então, estou dentro da recomendação do livro de usar ali uma inclinação que vai de 6 a 10 graus. Então, recomendação do livro geral, 6 a 10 graus. Essa imagem que vocês estão vendo na tela agora mostra justamente uma rampa ideal de 8 graus. Então, olhem para ela, tentem memorizar e achar alguma próxima da casa de vocês ou de onde vocês treinam. Outra saída que vocês podem ter, que talvez seja mais fácil, hoje em dia existem alguns aplicativos que você simplesmente digita lá na parte de aplicativos, inclinação, régua bolha, tudo que for para construção, você vai conseguir achar um aplicativo que ele te mostra a inclinação, tá? Aqui na tela não vai mostrar direito talvez, mas se você colocar o celular com esse aplicativo ligado, deitado numa rampa, a tela vai te dizer exatamente qual é a inclinação daquela rampa. O ideal então que seja de 6 a 10 graus, tá? Então existe aplicativo para isso também, se não apareceu direito na imagem, na edição a gente vai colocar na tela para você. Vamos para algumas dicas práticas e erros a serem evitados. Um erro clássico é você fazer tiros mais longos do que 10 segundos. O ideal para vocês é 8 segundos. Você só vai subir para 10 ou 12 se você for muito avançado. Nem pense em passar de 12 segundos. Você não vai estar usando o sistema de ATP, você não vai estar melhorando o sistema neuromuscular de curtíssimo prazo, que é o que você precisa para melhorar esse tempo de contato com o solo também. Você não está buscando resistência anaeróbica, você está buscando ter um tempo de contato com o solo menor para ter mais explosão também e melhorar sua velocidade máxima. Foque também em braços fortes que te empurram para cima e para frente. Simplesmente use uma boa posição de corrida. Sempre pense que o chão é lava, o chão é quente. Você tem que erguer o seu joelho para dar a próxima passada. Dessa maneira vai ficar muito mais fácil você fazer aquele movimento circular com as suas pernas. Vale lembrar, esse tiro deve ser feito na velocidade máxima. Se você for fazer ele pela primeira vez e você falar, vou fazer 4 vezes, Michael, você faz a primeira, sua velocidade máxima. Volta trotando, dá um tempo de descanso, faz a segunda vez o tiro. Saiu uma velocidade máxima legal. Se na terceira vez que você for fazer, você sente que já saiu meia boca, não foi como você esperava, acabou o treino de tiro na rampa.
Ele só serve se você conseguir fazer na velocidade máxima. Não serve de nada você fazer esses tiros já cansado. Então, se você ia fazer 4, por exemplo, ou 5 tiros, fez 2 ou 3 na velocidade máxima e o último já não saiu tão bom, o treino acabou por aí. E eu quero deixar uma dica importante para vocês. Isso é ciência. Não adianta você tentar lutar e falar, não, vou fazer mais um, mesmo saindo meia boca. Você não vai melhorar justamente todos os aspectos que eu estou ensinando nesse vídeo para você. Tiros curtos na rampa são com uma dose de micropoder. Toda semana você acrescenta alguns segundos que vão melhorar sua corrida para sempre. Há cerca de 8 semanas eu inseri esse tipo de treino na minha rotina e eu sinto muita diferença, principalmente de explosão e o tempo de contato com o solo. Inclusive, eu senti uma leve melhora já quase imediata no meu tempo de limiar de lactato, que é aquele tempo que você consegue correr no seu máximo durante 50 minutos. São aqueles treinos ali mais de fartlek, por exemplo. Eu senti bastante diferença. Os estudos mostram que em 12 semanas você pode melhorar aí de 3 a 10% o teu tempo de contato com o solo. Agora eu vou passar aí na tela de vocês, por curiosidade, mostrar esse lugar onde eu faço meus treinos de tiro. Eu gravei usando o Google Maps, vocês estão vendo? Eu costumo sair dessa parte baixa da rampa, onde tem um cone ali perto, né? No começo dessa subida, e essa subida tem aproximadamente uns 60, 70 metros, então eu costumo percorrer aqueles 50, afinal, né, usando o pace que eu tenho, eu consigo percorrer uns 50 metros ali, eu chego lá em cima, volto trotando, dou uma volta ali no parque de novo, as voltas ali embaixo tem cerca de 450 metros, dou uma ou duas voltas antes de voltar para o próximo tiro. Faço então de 4 a 6 séries, se eu sinto que a última que eu já fiz não saiu boa, eu paro por ali mesmo. Ou seja, você só precisa de cerca de 30, 40 segundos na semana, somando todas essas séries, para melhorar bastante seu tempo de corrida. Comenta aqui pra mim se você vai começar a usar esse tipo de treino, vai inserir na sua rotina. Eu também quero saber se você aprendeu alguma coisa nova aqui nesse vídeo. Deixa seu like, comenta, compartilha com seus colegas e não esqueça que aqui nos Atletas da Geral você sempre tem um conteúdo para te ajudar a correr melhor. Eu me chamo Michel Ravaneda, siga a gente lá no Instagram e a gente se vê no próximo vídeo.